Pai amado, Pai querido, nós te adoramos, Jesus, nós bendizemos o teu nome, exaltamos a ti e pedimos agora, Senhor, que tu abras o nosso entendimento, que tu abras o nosso coração, Senhor, para que nós possamos entender aquilo que tu queres falar conosco, que tu possas usar agora o teu servo como um instrumento agradável a ti, Jesus, para que ele possa, Senhor, falar daquilo que vem do teu coração, para que a nossa mente entenda, Senhor, para que tu possas repreender toda enfermidade, toda doença, Senhor, e que tu possas capacitá-lo, Senhor, para fazer a tua obra, e para que nós possamos receber a tua graça e a tua bênção, em nome do Senhor Jesus nós te pedimos, amém. Os irmãos podem sentar, fica à vontade, amém? Se a Ana puder colocar para mim Neemias 2, do 1 ao 11, se os irmãos pudessem localizar, livro de Neemias. Se os irmãos quiserem aprender a orar, e não só orar e ficar de forma passiva, mas sair de cima do muro e ter uma forma ativa, leia o livro de Neemias, amém? É o maior plano de oração e ação que tem na Bíblia. Os irmãos que gostam de administração, né? Um dos maiores consultores empresariais do mundo, que é cristão, que dá consultoria a grandes empresas nos Estados Unidos, que o nome dele é John Maxwell, é um cristão. Ele dá assistência e dá auditoria para as maiores empresas dos Estados Unidos. Ele usa muito o livro de Neemias, né? Talvez a gente pense que ele usa outros livros, mas o livro de Neemias, né? Então, meus irmãos, nós vamos para Neemias. Quero aqui parabenizar os jovens, porque ontem estava frio, era úmido. Ele estava aqui, ó, todo aprendendo a palavra de Deus, aprendendo sobre o novo nascimento. Fico muito feliz, né, que eles não estão em outros lugares, estão na casa de Deus, amém? Amém. Vamos para Neemias 2, então, vamos lá. Diz assim: no mês de Nissan, pastor, qual é o mês de Nissan? É novembro, dezembro, tá? Certo? O calendário judaico é diferente do nosso, ele não é exato como o nosso calendário, certo? Então o mês de Nissan é no mês de novembro e dezembro. No mês de Nissan, no 20º ano do rei Artaxerxes, aqui não é mais a Babilônia, a tribo de Judá é invadida pela Babilônia, 70 anos eles ficam cativos, e no meio dessa intervenção, a Babilônia, como não tem nenhum reino que é eterno, somente o reino de Deus, né? Nesse meio tempo, a Babilônia é invadida pelo governo Medo-Persa. Então esse rei aqui já não é mais babilônico, mas é já o Artaxerxes, é um rei Medo-Persa. Na hora de servir o vinho, eu levei ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste. Neemias era um copeiro, né? Talvez a gente pense, pastor, copeiro é aquele mestre cerimônia que a gente vai nas festas e o cara vem com aquele bracinho do lado, como é que se diz? Com aquele avental, né? A gente pensa sempre copeiro nisso, né? Copeiro ali tinha uma função muito diferente. Copeiro era a segunda pessoa mais importante do império. Copeiro era aquele que servia o vinho do rei. Ele era a pessoa que, depois do rei, era a pessoa que era a pessoa mais confiável do império, porque ele tomava o vinho primeiro. Se o vinho tivesse envenenado, morria ele. Então a pessoa do copeiro, depois do rei, era a pessoa mais importante que existia no império. Então a gente vê que Neemias tem uma alta posição, tem uma alta confiabilidade, é um cidadão que não é colocado ali por acaso, porque ninguém que é infiel é colocado diante de grandes coisas. Deus usa os seus servos, não usa gente infiel. Deus usa gente de fidelidade, gente de caráter ilibado, gente que ele possa confiar. Amém? Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele, do rei. Por isso ele perguntou: por que o seu rosto parece tão triste?
se você não está doente. Essa tristeza só pode ser no coração, disse o rei. Com muito medo, porque para ele se apresentar diante do rei, e o rei não gostasse de como ele se colocasse, ele podia ser morto. Por isso que ele disse que eu temi muito aqui, né? Porque ali, da maneira que o rei interpretasse aquilo, os reis não gostavam que as pessoas ficassem mostrando tristeza. Então, pela sua sinceridade ali, por isso que ele temeu, porque diante daquela tristeza dele, poderia ser um fato para ele ser morto, certo? Por isso que ele disse, com muito medo, eu disse ao rei, que o rei viva para sempre. Como não estaria? Então ele responde o rei, como muitas vezes Jesus faz esse jogo de palavras no Novo Testamento. Muitas vezes quando as pessoas perguntam alguma coisa para Jesus, Jesus pergunta outra coisa para a pessoa também. Então ele responde ao rei com outra pergunta: como não estaria o meu rosto triste se a cidade em que estão sepultados meus pais, da cidade onde eu vim, da minha origem, certo? De onde o meu povo está lá, certo? Está em ruínas, e as suas portas foram destruídas pelo fogo, certo? O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então eu orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua bondade, que ele me deixe ir à cidade dos meus pais, que é Jerusalém, onde estão enterrados em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, estando presente a rainha sentada ao seu lado, perguntou: quanto tempo levará a sua viagem? E quando você voltará? Eu marquei um prazo para com o rei, e ele concordou que eu fosse. Segundo a Bíblia aqui, esse prazo aí não foi 12 anos, tá? Só para os irmãos entenderem. A seguir acrescentei: se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas, porque da Pérsia, onde ele estava, até Jerusalém, são mais ou menos 3 meses, e ele passaria por muitos povos inimigos. Ele passaria, é como você quer ir para os Estados Unidos, se você não tiver lá o negócio da alfândega lá do país, você poderá ser preso lá quando chegar no aeroporto. Naquele tempo era assim também, não podia ir de um lado para o outro e enfrentaria uma série de inimigos, né? Então Neemias, apesar de orar muito, confiar muito em Deus, ele também busca, né, a direção e o planejamento de Deus para a vida dele. Ele pede cartas e pede gente para que acompanhe, para que a sua viagem seja segura. Ele diz que se for do agrado do rei, que eu possa levar cartas aos governadores do Trans-Eufrates, para que me deixe passar e chegar a Judá, né, Jerusalém. E também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele forneça madeira para as portas daquela cidade, para ficar junto ao templo, para os muros da cidade e para a residência que eu irei ocupar. Então ele planeja não só a viagem, como a reconstrução da cidade e a reconstrução das muralhas, certo? Visto que a bondosa mão, isso aqui vocês marcam bem, livro de Neemias e livro de Esdras, vocês vão ver sempre assim, porque a bondosa mão de Deus era comigo. Amém? O que quer dizer, pastor, a bondosa mão de Deus? Quer dizer que o cara está na vontade de Deus e o favor de Deus está sobre a sua vida. Amém? Então vocês vão ver que Neemias, um tempo em que essa muralha, os três retornos do povo de Judá para Jerusalém se deram primeiro da forma administrativa com Zorobabel e Josué, depois da forma da construção do templo, um bom tempo depois, a volta, a adoração ao Deus de Israel com Esdras, e por último, né, a reconstrução das muralhas com Neemias. Então, o tempo eles começaram a reconstruir as muralhas ainda com Esdras, mas fazia mais de 80 anos que essas muralhas estavam totalmente paralisadas, né? Quando a boa mão de Deus foi com a vida de Neemias,
aquilo que levou uma eternidade para ser construída, foi construído em 52 dias. Por quê? Por quê, pastor? Porque a boa mão de Deus era com Neemias. Quando a boa mão de Deus vai conosco, a coisa acontece. Amém? Então ele disse assim, respondeu, ele disse assim, ele disse assim, com isso fui. Só que visto que a boa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu a todos os meus pedidos. Depois a gente vai entender aqui que era humanamente impossível que ele atendesse. Pastor, por que era humanamente impossível que o rei Artaxerxes obedecesse os pedidos de Neemias? Porque no tempo de Esdras ele tinha feito uma lei que deveria paralisar a construção das muralhas. E diferente de outros países, no Império Medo-Persa, quando se dava uma lei, a lei estava acima do rei. O poder da lei tinha mais autoridade que um rei, né? Isso marca bem o que nós vivemos hoje, né? Às vezes nem sempre, né, a lei é executada, né? Mas aqui ele não poderia modificar essa paralisação das muralhas, porque ele já havia decretado, né? A lei já havia decretado que não deveria continuar. Ele continua assim, com isso fui aos governadores lhe entreguei as cartas, acompanhou uma escolta de oficiais do exército, de cavaleiros, que o rei enviou comigo. Sambalate, Oronita, Tobias, o oficial, ficaram muito irritados quando viram que a gente era interessada nos bens dos israelitas. Amém, meus irmãos? Então o título dessa pregação hoje é a fidelidade de Deus realiza sonhos humanamente impossíveis. Amém? É a fidelidade de Deus realiza sonhos humanamente impossíveis. Vamos entender a história aqui, meus irmãos, tá? Neemias, então, faz parte da última volta das pessoas que saem, né, que estavam cativas, né? Neemias ele vai para a realização do último trabalho, que seria, né, a reconstrução das muralhas. Pastor, por que as muralhas eram importantes? Porque talvez a gente pense assim, muralha, pastor, o que é? Muralha no tempo de Império Medo-Persa, Império Assírio, essas coisas assim, quando Israel era cercada por inimigos, e muralha simbolizava a proteção da cidade, simbolizava também o comércio da cidade. Nas portas da cidade era feito o comércio, na porta da cidade havia cultura. Então, quando tudo aquilo era derribado, era como se assim a cidade estava acabada. É quando você ir numa cidade pós-guerra, como você ir lá na Síria, ou você ir na Ucrânia, e está tudo derribado. Ou como você participar assim num país que está todo acabado, como a Venezuela, como Cuba, era a mesma coisa de não ter muralhas, mais ou menos assim, para os irmãos entenderem, certo? Então na muralha ali havia a vida pública, a vida jurídica e todo o comércio da cidade. Então a cidade estava completamente em ruínas, a cidade estava completamente acabada, desértica, pobre, envergonhada e numa situação crítica. Era essa a situação de Jerusalém. Pastor, e como é que estava o nosso amigo Neemias? Neemias era o cara, né? Neemias era o primeiro ministro da maior potência no mundo. Pensa, como é que é o secretário, aquele que é importante, como é que é o Marco Rubio, né? Certo? Neemias era o Marco Rubio, era o secretário da maior nação do mundo, certo? Mas Neemias, pastor, recebe uma visita do seu irmão que é Hanani, e ele diz: olha, a cidade dos teus pais está acabada, a cidade dos teus conterrâneos está derribada, está uma tristeza. E Neemias podia dizer assim: eu estou muito bem, estou vendendo bem, estou numa boa, estou com saúde, eu não quero nem saber não. Neemias sai do muro
e se angustia pela vida daquele povo. Amém? Neemias toma a angústia. Normalmente as pessoas que tomam a angústia do coração de Deus são aqueles que são mais usados pelo Senhor. Amém? Ninguém é usado pelo Senhor sem antes que o seu coração seja angustiado, né? Um dia David Wilkerson estava lá numa boa, lá no interior do Texas, com uma igreja assim do tamanho da nossa aqui, 40 pessoas, tranquilo, num pastorado bem tranquilo, morava lá na cidade dos seus pais. E um dia ele se angustiou, porque em Nova York, os jovens aqui que estão aqui no sábado conosco, estavam morrendo por conta da heroína, estavam morrendo por conta de todo tipo de droga. E um dia ele viu os seminários, os jornais de Nova York, e viu que 2 jovens estavam sendo condenados, né, àquela lei dos Estados Unidos, né, a prisão perpétua, e ele resolveu, né, fazer igual Neemias. Ele resolveu dar a sua vida para estar no meio daqueles viciados, daquelas gangues, e ele se torna uma das igrejas mais influentes de Nova York. E ele ainda, Deus o usa para que ele seja o inventor dos famosos desafios jovens, que hoje se usa as comunidades terapêuticas, né, para as pessoas serem libertas. Amém? Um dia teve um cidadão também que nunca estudou, nunca esteve em um seminário teológico, mas há 200 anos atrás, esse homem, ele botava assim o mapa mundi na frente, e esse homem começava a dizer que tinha um monte de gente que ia para o inferno, porque não conhecia Jesus, onde eles adoravam vaca, onde eles adoravam milhões de deuses, que era na Índia. Esse cidadão era um simples sapateiro, de nome William Carey, e ele disse: eu vou ajudar essa turma um dia, porque primeiro o seu coração se angustiou, e aí eu vou ajudar essa turma. Esse simples sapateiro falava 9 idiomas, sem nunca ter ido para uma escola, autodidata. Amém? E esse cidadão teve o triste sentimento e desejo de contar isso para o seu chefe pastor, né, da Convenção Batista, e ele diz que ele não estava bem certo da cabeça, porque se Deus quisesse salvar aqueles pagãos, Deus faria o que ele quisesse. Com certeza Deus faria, mas Deus usa pessoas para alcançar pessoas. Amém? Meus irmãos, Deus pode usar a sua vida também, para usar quem Ele quiser. Amém? Você pode ser um canal de bênção. Amém? É isso aí, né? Os anjos queriam fazer esse ministério tão lindo de levar a palavra, mas Deus ordenou para nós, e de pregar o evangelho a toda criatura. Ele não diz para ficar esperando, Ele não diz para ficar sentado, Ele não diz para o nosso amigo William Carey ficar lá na Inglaterra. Ele se joga para a Índia, com 4 meses, com menos de 6 meses, ele chega na Índia e o seu filho morre com uma doença. A mulher fica completamente desequilibrada pela morte do filho. Ele passa 7 anos e nenhuma alma é conquistada por Cristo. E aí ele entende que ele não precisa. Muitas vezes a gente erra, meus irmãos, porque a gente quer ganhar a disputa, né? Às vezes tu fala com um cidadão. Hoje eu falei com um cidadão que ele diz que a mulher dele reza para tanto santo que falta até santo, e tanto santo para botar cada pedido, né? Parece que a mulher dele é igual aquele, quando Paulo chegou em Atenas, né? Que tinha uma estátua para cada ídolo, e botaram para completar tudo, como faltava uma, ao Deus desconhecido, né? Se nós deixamos alguém de fora, vamos botar mais um, que era a cidade de Atenas, né? E eu fiquei só olhando, porque na verdade eu já fui ignorante assim, não ignorante no sentido de bruto, mas de não conhecer a palavra de Deus, né? E a gente sabe que é só o Espírito Santo que pode abrir o entendimento das pessoas, né? Então a gente, né, vai falar com carinho e tal, né?
E esse cidadão, William Carey, ele pegou e ele bateu muito no hinduísmo, né? Que eles faziam coisas erradas. Mas o que adianta bater se as pessoas não têm o Espírito Santo para ter o entendimento? Se tu bate uma pessoa que não tem Espírito Santo, ela só vai ficar mais revoltada contigo, né? O Espírito Santo é que convence o homem do juízo, da justiça e do pecado. Primeira coisa que a pessoa, quando ela é tocada pelo Espírito Santo, ela tira os ídolos da sua vida. Ninguém vai precisar mandar, né? Se vocês olharem lá em Atos, no capítulo 19, vocês verem que a cidade de Éfeso era uma cidade amplamente idólatra. A primeira coisa é que quando eles foram tocados pelo poder do Espírito Santo, deliberadamente, de livre vontade, sem ninguém falar nada contra eles foram lá e levaram tudo aquilo que era contra o que a Bíblia falava, e depositaram ali, queimaram, fizeram uma grande fortuna da cidade de Efésios, que cultuava uma deusa falsa que se chamava Diana dos Efésios, que é como se fosse Aparecida, onde toda a cidade vivia em função da exploração e da idolatria e da venda de ídolos daquela deusa. E ninguém precisou gritar, ninguém precisou reclamar, de livre e espontânea vontade, tocados pelo Espírito Santo, aquelas pessoas se jogaram daquilo. E o nosso amigo William Carey começou a bater na turma, não ganhou nada. Aí até que ele entendeu assim: eu vou me tentar ser o máximo parecido com Jesus possível. E aí ele tentou fazer o que Jesus faria no lugar dele, se vestiu na maneira daqueles indianos, sentou com eles, comeu com eles, amou ele do jeito que ele era, e depois de 8 anos ele começou a ganhar muita gente para Cristo. 15 anos depois houve um dos maiores avivamentos na Índia. Esse cidadão é responsável pela primeira faculdade da Índia. Esse cidadão é responsável pela mudança que houve quando não era muito bom naquela época ser viúva na Índia, porque no enterro do marido, a mulher, de maneira muito amorosa, era queimada viva nas piras, né? Esse cidadão foi responsável pela mudança de hábitos para que as viúvas não fossem mais queimadas. O Evangelho é o poder de Deus, e quando ele entra, ele modifica até culturas. Amém, meu irmão? Esse é o Evangelho que eu conheço, esse é o Evangelho que me alcançou. Não é isso que nós estamos vendo hoje, esse mantra de coaching e de anímico que não tem nada do Evangelho confrontativo, que é a palavra de Deus. Amém? Então, meus irmãos, esse cidadão se angustia, e ele está numa situação privilegiada, e ele une oração e ação. Ele não fica lá, mas eu vou orar daqui para que Jerusalém seja construído. Não. Ele disse: eu vou tomar uma atitude, certo? Eu vou lá, certo? Eu vou fazer alguma coisa. Eu vou sair de cima do muro. Eu vou usar a minha vida para que aquela cidade seja reconstruída. Os irmãos entenderam? Amém? Então, meus irmãos, por que ele disse isso? Porque ele cria num Deus que é fiel. Um Deus que é fiel. Quer ver uma coisa? Se os irmãos olharem aqui, lá em Deuteronômio capítulo 7, versículo 9, um dia Moisés passa 40 anos no deserto, houve alimento caindo do céu, que era o maná, houve águas que eram salgadas, que era água de mar, a tornar em água potável, melhor que qualquer filtro que nós temos na nossa casa. Houve a coluna de fogo guiando o povo de Deus, houve a nuvem para que o povo não fosse queimado vivo, houve a coluna de fogo para esquentar eles de noite, houve uma série de milagres, e a maioria daquele povo não se converteu. E quando só se converte Josué e Caleb, quando chega a nova geração, diante daquela geração que havia falhado,
diante daquela geração que foi infiel à fidelidade de Deus, certo? Moisés vai dizer para essa geração: olha, não faz igual aquela rapaziada lá, não faz igual os seus pais, porque vocês não vão adentrar no paraíso, vocês não vão estar com o Senhor. E Moisés vai lá sabiamente e aconselha aquela turma, lá em Deuteronômio 7:9: saberás que o Senhor Deus é Deus fiel. Amém? É como Moisés: olha, seus pais aí falharam, viram um monte de coisa boa, não foi legal, mas vocês podem confiar no cara, podem confiar em Deus, que Ele é fiel. Amém, Moisés? Aí Moisés não bota o pé na terra prometida, não sei por que não botou. Os irmãos, quando chegar lá em cima, perguntam para ele, porque a Bíblia diz que Deus falava com Moisés boca a boca, né? O cara era íntimo com Deus, né? Moisés é chamado amigo de Deus. Poucas pessoas têm um título tão relacional, né? Mas não bota o pé na terra prometida. Moisés é substituído por Josué. E vocês imaginam, Josué andou com aquela rapaziada 40 anos. Ele andou. O povo de ontem, as pessoas pensam assim: mas hoje é tudo igual, meus irmãos. O barro é ruim. Barro é ruim. Barro é barro. Bom é Jesus. Amém? Nós somos tudo igual. Nós precisamos da misericórdia, da graça e do favor de Deus todos os dias da nossa vida, né? Aí vocês imaginam o temor de Josué: eu vou andar com essa turma tudo aí de novo, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí vocês veem o que Deus vai falar para Josué. Se eu creio que é Josué 1, versículo 5. Josué disse assim, Deus diz assim para Josué: assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Ninguém poderá te resistir nos teus dias da tua vida. Não te deixarei e não te desampararei. Amém? Melhor tarja preta para medo, para ansiedade, para falta de confiança, é saber que Deus é fiel. Amém? Quando nós sabemos que Deus é fiel, a gente vai dormir tranquilo. Quando a gente sabe que Deus é fiel, a gente não tem medo do futuro. Quando a gente sabe que Deus é fiel, a gente sabe que todas as coisas estão extremamente no controle, nas mãos daquele que não muda, daquele que não nos desampara e daquele que não nos deixa. Amém? Então, a melhor coisa que o Antônio Luiz pode saber é assim: o Senhor é contigo, Antônio. Amém? A melhor coisa que a Fernanda pode saber: o Senhor é contigo. A melhor coisa que o Hermes pode saber: o Senhor é contigo. Amém? Não tem companhia melhor que a companhia do Senhor. Existia um cidadão que orava muito na Escócia, que a rainha da Escócia não gostava dele, e a rainha da Escócia disse que tinha mais medo dele do que o exército inglês, que era o exército mais poderoso do mundo. O nome dele era João Knox, e ele disse uma frase muito simples: quem acredita na fidelidade de Deus sempre está em maioria. Amém, meu irmão? Se você está com o Senhor, você está sempre em maioria. Mesmo as pessoas mais desassistidas, mais necessitadas, mais vulneráveis, que têm uma situação muito difícil, pode acreditar na fidelidade de Deus. Amém? Pode? Amém? Porque lá no Salmo 68, se a Ana puder botar, no versículo 5 e 6, o nosso Deus é o Pai dos órfãos,
juiz das viúvas e é Deus em sua morada. Ele é o pai dos órfãos e o juiz das viúvas. Faz que o solitário more em família. Amém? Aqui só os rebeldes é que habitam em terra estéril. Quem é os rebeldes, pastor? Os rebeldes é aquele que não se submete à fidelidade, à grandeza e ao nome do Senhor. Esse vai viver em esterilidade. Mas o outro, a Bíblia diz que ainda que as pessoas mais próximas de você um dia lhe deixem, o salmista diz: ainda que meu pai e minha mãe me deixem, o Senhor não me deixará. Amém? Amém? E tudo isso acontece, meus irmãos, porque Ele continua sendo fiel. A Bíblia fala de diversas viúvas na Bíblia que foram assistidas, né? E Jesus dá uma paulada nos fariseus boa, né? Jesus gostava de dar assim uns raquetaços na turma, né? Quando Jesus vai para os fariseus, é assim: quando vocês sabem que as viúvas têm que ser assistidas, né? Porque a lei mosaica favorecia os estrangeiros, as viúvas, os órfãos. E Jesus vai dizer assim: quando lá no Antigo Testamento não foi uma viúva judaica que eu ajudei, foi uma viúva pagã, foi uma viúva de Sarapta, uma viúva, uma Ciro-fenícia, que estava morrendo, que eu ordenei que ela sustentasse Elias, em 1 Reis, no capítulo 17, amém? Então, meus irmãos, nós podemos confiar sempre na fidelidade de Deus. Pode confiar na fidelidade de Deus, né? Tozer dizia o seguinte: ele, sendo quem ele é, Deus, ele não pode deixar de ser o que é. Sendo Deus, ele não pode deixar o que é, e não pode agir em oposição ao seu caráter, Quem quer agir em oposição ao seu caráter? Nós, hoje aqui foi falado, né? O Edivaldo falou que Deus pode fazer infinitamente mais do que pensamos ou que pedimos, né? A Bíblia diz que agindo Deus, quem poderá impedir? A Bíblia diz também que Deus cria do nada. Deus pode fazer o que quer e não há limitações para Ele, mas Deus não vai fazer nada que é contraditório ao seu caráter, que é santo, justo e perfeito. Amém? Deus vai mentir, pastor? Não. Deus vai roubar, pastor? Não. Ele não vai fazer nada que for contraditório ao seu caráter. Amém? Só para os irmãos entenderem. Então, Tozer vai falar: sendo Deus quem Ele é, Ele não pode deixar o que Ele é, Ele não pode agir em oposição ao seu caráter. Ao mesmo tempo, fiel, Ele é fiel e imutável, ou seja, Ele é fiel e Ele nunca vai mudar, de modo que todas as palavras e atos de Deus podem ser fiéis. Amém? Pode confiar. Amém? Confie em Deus, vale a pena. Amém? Né? Um dos maiores missionários da China, quando as pessoas hoje ainda matam gente na China, né? Hoje está uma perseguição enorme na China, certo? Um dos médicos, pesquisador, um cara fantástico, que foi o Winston Taylor, né? Hoje ainda, 200 anos depois, é uma das maiores agências de manutenção de missionários no mundo, a Fundação Taylor, porque Taylor deixou um legado para os seus filhos e para os seus netos, de amar as pessoas que estão no mundo, porque as pessoas que estão no mundo precisam conhecer o Cristo, a fidelidade dele, para um dia estar na vida eterna com o Senhor. Amém? Então, essa fidelidade que Taylor tinha, ele ensinou aos seus filhos, aos seus netos, tataranetos, e hoje ainda existe, se vocês pesquisar, a Fundação Taylor, que é uma das agências que mais investe em missões no mundo inteiro, certo? Porque a fidelidade de Deus ultrapassa gerações, daqueles que o
temem. Amém? Um dia nós cremos em Cristo e toda a nossa maldição foi quebrada. Esse negócio aí de quebra aqui, quebra lá, é uma pataquada, heresia danada. Se eu disser que eu tenho alguma coisa para quebrar na minha vida, eu estou falando que o que Cristo fez não foi perfeito. A Bíblia é clara, a Bíblia diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. A Bíblia é muito clara que, ainda que os meus pecados sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornam alvos como a neve. Se eu estou dizendo que tem que quebrar alguma coisa, eu estou dizendo que aquilo que Cristo fez não foi perfeito. Amém, meus irmãos? Então, um dia nós podíamos seguir os passos do adultério do nosso pai, ou o alcoolista, porque hoje não pode nem falar mais em alcoólatra, que pode dar até dano moral, tem que chamar alcoolista agora. Um dia nós podemos seguir os passos dos alcoolistas, né? Mas o dia que Cristo nos encontra, porque o perdido não era Cristo, o perdido era nós, né? Um dia que Cristo nos encontra com nossos pecados, com nossas transgressões, com tudo aquilo que era de ruim, nós somos purificados e toda maldição é cancelada. E aquele que está em Cristo, as coisas velhas, o pecado, o adultério, o alcoolismo, toda aquela tripalhada passou, eis que tudo se fez novo. Amém? É assim que nós devemos crer, certo? Então esse Woodson Turner dizia o seguinte, certo? Ele diz assim, ó, ele vai dizer assim, ó, ele não orava para ter fé, mas ele orava apenas para contemplar aquele que é fiel. Amém? Contemple a fidelidade de Deus. Amém? A partir do momento que a gente sabe quem é Deus, a sua fidelidade, a sua bondade, a sua misericórdia, muita coisa vai mudar em nossa vida. Muita coisa vai mudar em nossa vida. Amém, meus irmãos? Então, vamos para a palavra aqui bem rapidinho. Vamos lá, estamos na palavra já. Então, a primeira coisa que Neemias nos mostra aqui sobre a fidelidade é uma preparação necessária. Quer ver uma coisa? Pega ali Neemias 2:1, ó. Vai dizer assim, ó: antes de Neemias ir para Jerusalém, Neemias faz o que? Chora, quebranta e ora. Amém? É só você ver ali, ó. Ele começa a orar quando ele sabe da notícia, tá? Lá em Neemias 1:4, quando ouviu essas coisas, ele não se desesperou, ele não viu essas notícias ruins. Meu irmão, escuta uma notícia ruim, não azeda, não desespera o teu coração, as coisas continuam exatamente no mesmo lugar, no controle do Deus que é fiel. Não te desespera. Quando Neemias escutou uma notícia ruim, ele não se desanimou, ele não se prostrou, ele não chamou aquelas palavras tudo lindas, não. Quando eu vi essas coisas, lá no versículo 1 e 4, eu sentei, chorei, jejuei e disse: Deus grande e temível, fiel à sua aliança, com que se amam e obedecem teus mandamentos, que estejam ouvidos, estejam atentos os olhos para a oração que eu estou fazendo nesse lugar. Amém? É o mesmo Deus, o Deus que vai agir na tua vida, que vai agir nas nossas vidas, é o Deus que agiu na vida de Neemias. Amém? Ele não muda, ele continua sendo fiel. Foi isso que Neemias fez. Quando ele ouviu, ele disse: barbaridade, a cidade do meu pai, como é que está? Ele não se desespera. Não. Meus irmãos, ele busca recurso em Deus. Amém? Nós erramos tanto, porque nós sempre queremos agir sem buscar Deus. E aí, fizemos um monte de pataguada, né? E depois passamos um monte de trabalho para consertar aquilo que fizemos sem pedir a direção de Deus. É isso aí, né? Então, antes de buscar recursos da terra, Neemias
busca recursos do pastor. Mas eu posso buscar um médico? Deve. Pastor, mas eu posso planejar para fazer aqui uma diminuição financeira, porque o negócio está feio aí, os custos? Pode, não tem problema nenhum. Mas ore pedindo direção para Deus, amém? Porque Deus usa quem quiser para abençoar a nossa vida, amém? Deus usa o que quiser, porque Deus é o Deus que controla todas as coisas, amém? Deus usou um rei aqui que tinha dado um decreto e voltou atrás. Por quê? Porque um dia alguém orou e Deus é fiel à sua aliança. Amém, meu irmão? Então, olha aqui, antes de sermos usados por Deus, antes de Neemias, depois ele foi usado para que aquela maravilhosa reconstrução das muralhas fosse em tempo recorde. Nós precisamos ser quebrado e quebrantado por Deus. Antes de ser usado, nós precisamos ser quebrado e quebrantado. Quebrado porque a gente precisa depender cada vez mais de Deus, não de nós achar que nós somos alguma coisa. Deus não usa grandes homens, Ele usa homens que têm menos dele e dependem mais de Deus, amém? Certo? Então, antes de Neemias ir para aquele lugar, ele ora pelos pecados do povo, ora pelos pecados dele, antes de nós fazermos qualquer coisa, nós precisamos ser quebrado e confrontado por Deus, angustiado por Ele, para fazer qualquer coisa. É só vocês olharem aqui, certo? Ele se olhar ali a oração de Neemias, confesso os pecados que nós israelitas temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo, lá no versículo 6, agimos de forma corrupta e vergonhosa. A Bíblia é clara, meus irmãos, a Bíblia diz: tira as tuas sandálias, porque o lugar onde está pisando é terra santa. Apesar de nós mesmos, apesar de ser salvos, sempre temos algo para ser limpo, sempre temos algo para ser trabalhado em nossa vida. E foi isso que Neemias fez, né? Então, ele é quebrantado por Deus. Dois erros que a gente faz, que a gente erra muito. Primeiro, a gente ora de forma errada, como está lá em Tiago, no capítulo 4, versículo 3: pedis e não recebeis, porque pedi para o seu próprio deleite, o seu próprio deleite. A outra coisa que nós fizemos, meus irmãos, é orar, é agir. Nós somos todos cristãos, domingo, né? E aí, quando nos acontece alguma coisa, a gente toma atitudes totalmente sem a vontade de Deus. Um dia teve um cara que é um dos caras mais dependentes de Deus que tem na Bíblia, que compõe mais da metade de todos os salmos que tem na Bíblia. Era um cidadão chamado por Deus, um homem segundo o coração de Deus, Davi. Davi era um homem que tudo o que ele fazia consultava a Deus. Aí um dia, lá em 2 Samuel, no capítulo 24, ele resolve tomar uma decisão de não consultar a Deus, e faz um censo, e há uma mortandade de mais de 70 mil dos seus soldados. Aí ele chega diante de Deus e pede se arrepende diante de Deus e pede para que Deus o castigasse, que ele tinha feito a loucura de fazer algo sem pedir a direção de Deus. E aí Deus lhe dá 3 opções, que está lá em 2 Samuel, no capítulo 13. Deus dá a opção para ele de 3 meses fugindo dos seus inimigos. Deus dá a outra opção, que ele dá a opção de peste sobre a terra, certo? E ele dá mais uma opção ainda, meus irmãos, certo? 7 anos de fome. Deus dá essas 3, Davi escolhe: 7 anos de fome, 3 anos a turma te perseguindo, ou peste sobre a terra. E Davi diz: pode ser peste sobre a terra. E
meus irmãos, por que Davi escolhe peste sobre a terra? Porque fugir dos inimigos ele tinha controle, porque fome ele teria controle também, ele procuraria alimento em outros lugares, mas peste somente Deus poderia resolver. Então ele pede isso porque ele queria cair no castigo de Deus e não na mão forte do homem, porque é muito melhor cair na mão de Deus, que é cheio de misericórdia, do homem que é terrível, né? Quando ele pede peste sobre a terra, ele pede exatamente aquilo que seria a consequência do pecado dele, do amor de Deus, da misericórdia de Deus sobre a sua vida, certo? Logo que ele pediu isso, logo acabou a mortandade, certo? Só para a gente entender, meus irmãos, certo? Então nós vamos ver ali que no texto, nesse texto aqui, nós vamos ver que quando Neemias chega diante do rei e ele pede, tá, para ir àquele lugar, ele pede algo impossível. Ele pede algo impossível, porque o rei já tinha paralisado a obra daquela muralha, certo, meus irmãos? Mas eu queria dizer para os irmãos nessa noite que as coisas possíveis, impossíveis, as impossíveis são para Deus, certo? Amém, meus irmãos? Eu quero dizer nessa noite, a Bíblia diz que há uma passagem na Bíblia, lá em Marcos, no capítulo 9, 23, que tinha um pai que desde a tenra idade o seu filho ia para o fogo, ia para a água. Esse pai era desesperado, não conseguia fazer nada por esse filho, e a Bíblia diz que os discípulos tentaram libertar esse moço, não conseguiram, e aí Jesus disse: olha, essa casta só com muita jejum e oração. E aí aquele pai desesperado chega para Jesus: tu pode fazer alguma coisa para o meu filho? E Jesus diz: se tu podes, tudo é possível aquele que crê. Amém? Neemias sabia disso, tanto é que ele nem ligou para o decreto que tinha que as muralhas, ele cria na fidelidade de Deus. E a oração dele, meus irmãos, não era uma oração egoísta, era uma oração com o propósito de ajudar uma cidade acabada, um povo que precisa ser restaurado. Amém? Amém. Então, lá no versículo 3, para os irmãos entenderem, olha ali, Neemias, ele se coloca, se o irmão é cristão, o irmão não tem que chegar batendo o pé. Quando você pede alguma coisa, ele está pedindo, você está precisando. Segundo, se Deus coloca alguma autoridade sobre você, essa autoridade foi Deus que colocou ali. Amém? E toda autoridade procede de Deus. A não ser que essa autoridade lhe peça algo que seja contra a palavra de Deus, você deve frear. Mas se não, fica ali. Então Neemias era muito grato diante daquele homem, né? E lá no versículo 3, né, Neemias vai lá e diz: viva o rei para sempre, né? Então Neemias é um homem fiel, né? É um homem firme, certo? Então Deus não confia trabalhos grandes e a gente enfia. Amém? Só para a gente entender, certo? Então nós vamos ver aqui, meus irmãos, que Deus abençoou. Neemias não esconde a sua tristeza, né? Não fica na defensiva e fala para o rei qual era a situação do seu povo, certo? E nós vamos ver lá no versículo 4, certo? Que em todo o planejamento de Neemias ora. Neemias sabe que Deus é fiel, mas Neemias depende constantemente de Deus, certo? Ele começa orando no versículo 4, ele passa 4 meses orando. Ah, meus irmãos, se fosse hoje, a turma ia dizer assim: mas não vai tomar posição, o que está fazendo? Só tá... Mas como? Orar nunca é perder tempo. Perder tempo é não orar. Quando você ora, você está ganhando tempo.
Amém? Deus, nós não mudamos Deus como a nossa oração. Esquece, Deus é imutável. Mas nós mudamos a nossa vida. Amém? Neemias começa orando no versículo 4, e quando ele chega perto de falar com o rei, lá no versículo 11, dali, ele ora mais ainda. Quando está perto de fazer aquele pedido: Senhor, que os teus ouvidos estejam abertos à minha oração do teu servo, a oração do servo do teu servo, que ficaram lá orando por mim. Faz com que hoje o teu servo seja bem sucedido e lhe dê benevolência desse homem diante do rei. Ele disse assim: olha, me ajuda, porque Deus é o Deus que pode mudar até a cabeça de um rei pagão. A Bíblia diz: agindo Deus, quem impedirá? Amém? E Neemias, ele ora, intensifica a oração, e lá no versículo 4, ele: pastor, mas como pastor? Como é que ele está falando com o rei e orando ao mesmo tempo, pastor? Que trem é esse? Olha no versículo 4. O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então eu orei. Como é que ele está falando com o rei e orando ao mesmo tempo? É a mesma coisa que a gente faz quando os irmãos olham aquela passagem de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 24. Orai sem. Não é que o irmão vai ficar igual um papagaio o dia inteiro. Não. É naquela horinha que tu precisa de alguma coisa, tu ora em espírito. Isso é orar sem cessar. E quando tu está pressentindo alguma coisa, tu não precisa reverberar, tu não precisa aumentar a voz, mas tu está orando em espírito. Orando em espírito. É isso que Neemias faz, orar em espírito. Por que, pastor, que esse trem do Neemias ora tanto? Sabe por quê, meus irmãos? Porque somente Deus pode fazer o que eu e tu não fazemos. Amém? Não tem aquele teu parente que tu pensa que é o mais impossível para se converter? É o primeiro que vai se converter. Amém? Minha sogra orou por mim. A minha mulher, quando nos converti, ela disse: não pode. Eu nunca pensei que ia estar aqui também. Porque Deus é o Deus do impossível. Amém? Deus não pensa como nós, né? Tudo que eu dei aula, tudo que eu evangelizei, que eu pensei que ia se converter, não se converteu. As pessoas que eu menos pensava foram as que frutificaram. Amém, meu irmão? Que Deus é o Deus dos impossíveis. Não é como a gente pensa. A gente tem que orar, pedir a vontade de Deus e deixar o resto na mão de Deus. Amém? Deixar. É isso que então orar, meus irmãos, é pedir o que tu não pode. Amém? É isso aí. Orar é isso aí, né? Vocês imaginam, o cara não podia reconstruir a muralha, o rei não podia mudar o decreto. O rei muda o decreto, deixa ele ficar lá 12 anos, dá a carta para ele, dá um exército para ir com ele e dá a provisão para ele levar. Porque Deus é fiel. Amém, meus irmãos? E por último, meus irmãos, quando Deus é fiel, quando o cara sabe que Deus é fiel, ele não só canta de maneira errada como o pastor Jorge cantou aqui hoje, certo? Mas o cidadão que crê na fidelidade de Deus, ele é grato. Humildade e gratidão acompanham aquele que conhece a Deus. Amém? É duas características do cristão. 3: santidade, gratidão e humildade. Nunca vai ver um cristão cheio, orgulhoso. É tudo menos cristão, certo? 1 Pedro fala claramente: humilhai-vos perante a potentosa mão de Deus, e Ele a seu tempo vos exaltará. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Amém? Então, meus irmãos, depois que Neemias vê tudo que Deus faz, olha, ele disse assim, ele mandou guarda, ele mandou carta, ele deu tudo. Neemias vai dizer, visto que
a bondosa mão de Deus estava comigo, o rei atendeu os meus pedidos. Neemias reconhece e agradece o que Deus fez na vida dele. Amém? Quem conhece a fidelidade de Deus é grato a Deus. Amém? Se você vê um pouquinho, eu não vou me alongar, porque eu já passei um pouco. Se você quiser entender a gratidão de Deus, vá para o Salmo 103, vá para o Salmo 104, vá para o Salmo 33, né? Sempre que uma pessoa reconhece a fidelidade de Deus, ele é agradecido. Vamos levantar para nós orar, que nós já passamos um pouquinho da hora. Pai amado, Pai querido e Pai santo, Senhor, Tu continuas sendo fiel. Fiel é o que vos chama, é aquele que fará. Deus disse para Paulo, aos Tessalonicenses que estavam perseguidos pelo amor à palavra de Deus. Senhor, que Tu possa aqui no nosso meio, meu Pai, levantar um povo fiel, um povo que se submete a um Deus que não muda, a um Deus que é fiel em suas promessas, a um Deus que tem todas as suas obras permeadas pela Tua bondade, a um Deus que ainda que nós sejamos infiéis, Ele é fiel, porque Ele não pode mudar a si mesmo. Senhor, nós Te louvamos pela Tua fidelidade, nós Te louvamos pela Tua bondade, nós Te louvamos, Pai, porque até aqui Tu tens sido fiel a nós. Apesar de nós sermos às vezes tão relapsos, apesar de muitas vezes, Pai, talvez nós não temos todo o compromisso do Teu servo Neemias, de ser tão despojado, de sair de cima do muro, de olhar a tristeza e de olhar toda a angústia daquele povo, Senhor, mas Tu ainda permanece fiel. Senhor, eu Te louvo, Pai, Te louvo por essa igreja, Te louvo pelas famílias que estão aqui. Senhor, que dia após dia nós possamos conhecer mais da Tua fidelidade, que nós possamos conhecer mais da Tua bondade, que nós possamos conhecer mais dos Teus atributos e saber, Senhor, que Tu és fiel, e que, Senhor, que nós possamos sonhar com os Teus sonhos, como aquele homem sonhou com a Índia, quando o outro sonhou, Senhor, como, Senhor, aquele cidadão saiu lá do interior do Texas Senhor, para agir no meio, com a boa mão de Deus, e agir no meio de pessoas que estavam fadadas, Senhor, ao vício, ao inferno, à separação de Deus. Senhor, uma alma vale mais que o mundo. Senhor, a Tua palavra nos diz que aquele que desvia, que traz o pecador de volta, continua a cobrir uma multidão de pecados. Senhor, usa a Tua igreja, Senhor, para que nós possamos entender o que é a Tua fidelidade. Senhor, que nós possamos cada vez mais nos submeter ao Deus fiel. Senhor, Tu mesmo disseste, o Teu autor de Hebreus disse, que Tu, Senhor, é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Senhor, obrigado pela Tua bondade, pela Tua fidelidade, pelas Tuas misericórdias, que nós possamos verdadeiramente saber, Senhor, como é bom servir a um Deus fiel. Amém? Com o amor de Deus, que a graça de Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo esteja com cada vida, com cada pessoa, ser a boa fidelidade do Senhor com cada vida nessa semana, em nome de Jesus. Amém.